Olá, você está assistindo ao Quem é Quem no Mundial. O Flash Score traz tudo que é importante no ano de Copa e nós vamos fazer uma apresentação das 48 seleções do torneio. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre uma das grandes favoritas, a França. O nosso convidado é o hoje técnico Cláudio Caçapa, mas que jogou muitos anos no futebol francês, quando era zagueiro, pelo Lyon. O Caçapa conquistou vários títulos naquela geração super vitoriosa do clube e depois voltou ao próprio Lyon como auxiliar técnico. E mais uma vez construiu uma longa trajetória. Muito bem-vindo, Caçapa. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho dessa seleção francesa que, para mim, ao meu ver, é uma das fortes candidatas ao título. E Caçapa, conta pra gente como que é o estilo de jogo da França. Como que você vê aí esse estilo que já vem de muitos anos com o Didier Deschamps, né, que já está aí é o treinador mais longevo aí dentre os técnicos da Copa e que chega como uma das favoritas. Conta um pouco pra gente aí desse estilo da França. Até mesmo o estilo que os atletas hoje têm, né, de jogo é um estilo ofensivo, né? É um sistema ofensivo que, na maioria das vezes, ele joga ali num 4-2-4, ou às vezes num 4-4-3, ou num 4-2-3-1. Isso muda muito da característica do atleta, né? Mas é uma equipe forte, é uma equipe vertical, é uma equipe que tem nas suas transições grandes jogadas, até porque são jogadores de transições defensivas, ofensivas muito rápidas, né? São jogadores que têm, como a gente diz no mundo da bola, pernas rápidas, né? Como é o caso do Cherki, do Manchester City, do Dembélé, Bradley Barcola, desculpa. Então são jogadores muito rápidos, né? Que conseguem sair nessa transição rápida. Então isso facilita muito o jogo deles. Logicamente, com o DJ Deschamps, como você bem disse, que já está muito tempo à frente desse time, conhece muito bem a equipe, os jogadores, as características desses jogadores, e mais uma vez eu repito, a França vem forte para esse Mundial. E Caçapa, para você, quem que é a estrela do time? É difícil falar numa estrela quando você tem um conjunto de jogadores fenomenais, né? Quando você tem Dembélé vivendo a melhor fase, quando você tem o Cherki, que a meu ver pode ser considerado o melhor jogador da Premier League esse ano, quando você tem o esqueci o nome dele agora lá do Bayern de Munique, o canhotinho. Então, são, são jogadores fantásticos. Então, Olise, isso, Olise. Então, são jogadores fantásticos que eu não consigo dizer um apenas. Então, acho que o conjunto da França é muito bom. Certo. E, enfim, a França tem vários outros destaques, né? Você mencionou aí o Dembélé, você mencionou o Olise, tem, claro, o Mbappé também, né? Que talvez seja, assim, o jogador mais famoso da França, né? Quando as pessoas pensam em seleção francesa, talvez o primeiro nome que vem à cabeça seja o Mbappé. Mas, assim, são vários outros destaques além desses mais conhecidos, né? E, inclusive, você trabalhou, você já, inclusive, antecipou aí que trabalhou com um deles, né? Que foi o Cherki, que surgiu como um grande talento do Lyon e hoje está aí provando esse valor pelo Manchester City, mas o próprio Barcola também, né? Tem também, se não me engano, o Malo Gusto, correto? Que também trabalhou com você por lá na época de Lyon. Então, dentre esses caras que são menos conhecidos assim, tem alguém que você aposta aí para ser uma surpresa desse time, que vai além aí do Mbappé, ou do Dembélé, esses caras que já são mais conhecidos? Acabei de falar de um, eu acho que o Barcola é um desses. Para mim, é um excepcional atacante. Provou isso ano passado, esse ano um pouco menos, né? Um pouco menos lá no Paris Saint-Germain. Mas eu acho que é um cara que pode ser uma grande surpresa na equipe da França. Não sei se estará entre os titulares, mas com certeza, o momento que entrar nos jogos é um cara que tem uma habilidade, uma velocidade enorme e ele no um contra um é difícil de marcá-lo. Então hoje, o Cherki já é um pouco mais conhecido, até porque está jogando na Premier League, está jogando no Manchester City. Então eu acho que o Barcola hoje eu apostaria minha ficha nele. Tá certo, Caçapa. E o que você pode dizer um pouco mais para a gente desses caras com quem você trabalhou por lá no Lyon, né? Que, enfim, hoje estão aí entre os grandes nomes do futebol mundial. O que você observava ali no dia a dia? O Cherki já era esse jogador que ele é hoje, na época que você trabalhou com ele no Lyon. O próprio Barcola também, antes de ir para o PSG. Conta um pouco mais para a gente aí como é que era ali a realidade no dia a dia com esses caras. O Barcola não. O Barcola no Lyon fazia um jogo, ficava outro de fora, às vezes não era nem convocado,
né? Até quando ele fez a última temporada pelo Lyon, onde ele teve momentos muito bons, foi quando ele teve uma titularidade regular, né? Fez aí 3, 4, 5, 10 jogos seguidos e mostrou todo o seu potencial e depois se transferiu para o Paris. Aí, para mim, ele mudou totalmente o estilo, a maneira de jogar, virou o jogador que virou, né? O Malo Gusto, para mim, já era uma promessa no Lyon, também ainda não era o titular absoluto da posição, até porque era muito jovem, mas hoje, para mim, eu considero ele como um dos grandes laterais direitos do futebol mundial. Eu acho que ele ainda tem muito o que provar, mas ele tem bola para isso, para chegar a ser considerado um dos melhores laterais. E o Cherki, para mim, já era. Na verdade, ele já era, né? O que estava precisando é alguém mostrar para ele que ele já era com a parte ofensiva. Agora o Guardiola conseguiu temperá-lo aí tanto na parte defensiva, dele ajudar um pouquinho também na marcação e deu no que deu, né? Eu acho que essa habilidade técnica dele ele já tinha no Lyon e é um jogador ambidestro. Então, jogadores ambidestros é difícil você saber como marcar. Então, e Assim ele como o utiliza, Dembélé, né? assim como o Dembélé. Então, aqui ele utiliza muito bem tanto a perna esquerda quanto a perna direita. Isso dificulta muito para a defesa marcá-lo. Então, é um excepcional jogador. Eu acho também que ele vem muito forte para essa Copa do Mundo. Tá certo, Caçapa. E para a gente sair um pouco agora do campo e bola, a gente falar um pouco mais de como a França vive o futebol, né? Evidentemente é um dos países que é mais apaixonado por futebol no mundo, até porque tem uma seleção que é bicampeã mundial, né? Tem clubes aí super tradicionais como o Lyon, em que você jogou, o próprio PSG também hoje, né? Que está dominando o país. Mas quero saber, na época de Copa do Mundo, como que é vivido o futebol lá na França? Assim? O que, que você observou nesses anos que você teve, tanto como jogador quanto como auxiliar técnico por lá no Lyon? Como que é o clima nas ruas? Como que a população acompanha ali a seleção francesa durante a Copa do Mundo? Eu vou falar mais do que foi vivido no Lyon, né? Em Lyon, na cidade, né? Então, eles não são tão apaixonados como a gente, que a gente vive o antes, durante e o depois. Na verdade, eles vivem o durante. É o jogo, a hora do jogo, algumas horas ali que antecedem o jogo, eles se preparam, vão para suas casas, ou para bares, ou para praças, né? Assistirem os jogos, e aí, com certeza, é a festa mundial quando a equipe da França entra em campo. Mas eu não colocaria eles no mesmo nível de entrega, de participação, como é a torcida brasileira. A torcida brasileira se prepara, né, pintam as ruas, pintam o rosto, são mesmo verdadeiros apaixonados. Logicamente que a França, pela equipe que tem, isso motiva muito os torcedores, mas eu acho que eles poderiam fazer um pouco mais de festa antes, durante e depois. Ainda mais agora com um time tão bom que eles têm já nessa geração de jogadores super talentosos, né? É verdade. Tá certo, Caçapa. Muito obrigado pela sua contribuição aqui para o nosso Quem é Quem no Mundial. A gente deseja sucesso para você também ao longo da sua carreira e vamos ficar de olho aí nessa Copa do Mundo que promete bastante. Um forte abraço. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E veremos se a França vai ser essa forte candidata mesmo ao título, mas eu estou na expectativa muito grande. Logicamente, como um bom brasileiro, espero que a nossa seleção possa, enfim, conquistar mais um título mundial. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço.